para concursos para o Tribunal de Contas sobre a contabilidade de accountability. Contabilidade, né? A expressão accountability de transparência. Acho que isso pode ser considerado contabilidade. Conteúdo de contabilidade, né? A aprovação à contabilidade se refere à capacidade de se prestar contas e de se fazer transparente na gestão pública. O termo possui uma perspectiva ampla, surgindo como um instrumento de serviço a uma manutenção de ideias democráticas de um país, controlando tanto os processos como os resultados de serem alcançados. Isso aqui, esse texto, com certeza é de auditoria. Provavelmente está falando de então, a contabilidade, que é um conteúdo de auditoria e não de contabilidade. Já? Deixa eu ver se tem algum resumo aqui no final. Não tem resumo não. Mas vamos ver as fontes, né? Fontes. Carneiro, Governança e Contabilidade, algumas notas introdutórias. A contabilidade horizontal e novas poliarquias. A contabilidade horizontal, la institucionalización legal de la confianza política. Buenos Aires, revista de reflexão. E note que o controle social consta tanto na contabilidade vertical quanto no societal. A diferença é que uma envolve a capacidade de punição diretamente pelo cidadão, ou seja, uma contabilidade vertical, enquanto que na outra existe uma capacidade de accountability societal, dependendo dessa capacidade da ação de um órgão de controle Ministério Público, Tribunal de Contas ou eleitorado. E última é de Lourel, Finanças Públicas, Democracia e Contabilidade. Traduzido por Ciro Avart, eu acho. Interessante. Agora vamos ler os títulos. Regras estatais e temporárias, intertemporais. Tem instrumentos e tem condições. O que é isso? Depois, controle institucional durante o mandato, tem instrumentos e tem condições também. Depois tem processo eleitoral, instrumentos e condições também. Tudo isso aí deve ser um tipo de contabilidade. Tem uma esquematização de a contabilidade vertical contra a contabilidade horizontal contra a contabilidade societal. Depois tem a contabilidade horizontal, pergunta-se o que é. A contabilidade vertical, que é do povo, daí ele fala os remédios constitucionais, plebiscito referindo voto popular, ação popular e controle social, formas de contabilidade, punição, sanção e coerção, justificação, responsabilidade, informação, transparência, 3 dimensões da contabilidade, ou seja, poder ver, poder sancionar e poder punir e poder administrar, não, justificar, quer dizer, ter a informação, poder responsabilizar e poder punir, isso, entendi agora. Accountability, vamos lá, agora voltando para o começo, eu achei que ia ter mais tempo, né? Um dos pressupostos da reforma gerencial de 1995 era a afirmação de que a governabilidade nos regimes democráticos dependeria, entre outros fatores, da existência dos mecanismos de responsabilização, a contabilidade dos políticos e burocratas perante a sociedade. Nessa mesma esteira, sendo a governança um conjunto de procedimentos que se relacionam com a dimensão participativa da sociedade, uma alta contabilidade afeta positivamente a capacidade de governança. Isso porque o grau de governança democrática de um Estado depende diretamente do quantum de a contabilidade existente na sociedade e da natureza e abrangência do controle público sobre a ação governamental. A contabilidade pode ser analisada sob 3 dimensões: informação, transparência, justificação, responsabilidade e punição, sanção e coerção. A informação e transparência destaca a obrigação dos administradores de prestar contas de sua atuação aos administrados. A justificação, responsabilidade é a obrigação legal de responder a questionamentos e pedidos de informações com responsabilização pelos próprios atos. E a punição, a terceira dimensão, é a sanção e coerção, e a capacidade legal e institucional do agente que exige as informações e contas de outro agente fazer valer essa exigência, tornando-o obrigatória por meio de sanções e incentivos. Ainda segundo O'Donnell, a contabilidade pressupõe de um lado a conformidade da organização e as leis que regulam suas atividades de um outro lado. O desempenho ou performance aderente às expectativas e aos desejos da sociedade como um todo, ou seja, pelo instrumento de accountability, tem-se a obrigação de governança prestar contas dos seus atos com transparência suficiente para que a sociedade, sob análise de conformidade e do desempenho, possa avaliar a sua gestão e, em razão disso, ratificá-lo ou refutá-la. E, para terminar, as formas de accountability lá, a vertical e a horizontal, né?
e eleitoral, sei lá o quê. A literatura aponta para que a contabilidade possa assumir três formas básicas, vertical e horizontal, consagradas pelo autor O'Donnell, e daquele livro que eu falei no começo. E a societal, desenvolvida por concepções de diversos autores. A contabilidade vertical ocorre quando os cidadãos controlam os políticos e governos por meio de plebiscito, referendo, voto, ação popular ou mediante exercício de controle societal, ou seja, os remédios constitucionais de controle do povo, assim, pressupondo-se uma ação entre os desiguais. As eleições e o voto são mecanismos mais expressivos. Em suma, a contabilidade vertical responde aos mecanismos institucionais que possibilitam ao cidadão e à sociedade civil exigir a prestação de contas dos agentes públicos. Agora, a contabilidade horizontal ocorre por meio de mútua fiscalização e controle existente entre os poderes do Estado. Ou seja, são os feitos contrapesos em que os poderes usam contra os outros. Ou seja, tem três poderes no governo, cada um controla o outro, entende? Tipo, cada poder não é livre, porque senão vai vir aquela coisa toda de roubalheira suprema. Um precisa controlar o outro para que o outro não. Mas só que mais esse controle de um controlar o outro é mais de o outro não deixar o outro ganhar mais do que o outro, na verdade. Na realidade, isso, né? Tipo, se eu não vou ganhar mais dinheiro, eu não vou deixar você ganhar mais dinheiro. Tipo assim, entendeu? Aquela coisa da inveja. Tá triste, né? Bom, continuando. Fez contrapesos ou entre os órgãos por meio dos tribunais de contas e controladores gerais de agências fiscalizadoras. A contabilidade horizontal pressupõe, portanto, uma ação entre iguais entre os poderes ou uma ação entre autônomos, os órgãos e agentes fiscalizadores. Pressupõe órgãos próprios de Estado, detentores de poder, capacidade legal e, de fato, para realizar ações tanto de monitoramento de rotina quanto de imposição de sanções criminais ou de impeachment, em relação a ações ou omissões ilegais exercidas por outros órgãos ou agentes do Estado. A contabilidade societal se origina da sociedade e atinge as estruturas do Estado. A exemplo da atuação da sociedade em ações de associações de cidadãos, movimentos sociais, conselhos, temáticas institucionalizadas ou ainda a atuação da mídia é um mecanismo de controle não eleitoral que utiliza ferramentas institucionais e não institucionais. Pam, pam, pam. Esse tipo de accountability não aplica sanções contra os agentes públicos em caso de transgressões, pois não possui competência ou poder legal para isso. Pressupõe a existência de liberdade de expressão para denunciar os erros e também as falhas dos governos e gestores públicos, né? Por isso que tem aquela coisa, só para se você não percebeu, e tem aquela coisa de um servidor público tem o dever de dedurar todas as coisas contra a lei que um seu superior faz, sem ter medo de coisas que ele pode fazer contra ele, porque ele vai ser protegido contra a lei. E essa coisa aqui de expressão, a liberdade. O cara tem que denunciar erros ou coisas ruins que estão acontecendo. Para o bem do povo, sociedade. Esquematizando, a contabilidade vertical é ação entre desiguais. Plebiscito, referendo, voto e ação popular. A contabilidade horizontal é ação entre iguais, ou seja, entre os entes autônomos, freios e contrapesos e órgãos controladores. E a contabilidade societal é a origem da sociedade, ou seja, são ações movimentais, associações, movimentos, a mídia. Por fim, vale destacar que os excelentes lições dos autores Fernando Luiz Abreu e Marieta Loureiro, dos livros que eu falei lá, que destacam diversos instrumentos e condições para que o modelo de accountability democrática se desenvolva. O processo eleitoral, que são os instrumentos, sistema eleitoral e partidário, debates e formas de disseminação da informação, regras de financiamento de campanhas e justiça eleitoral. E condições, que são os direitos políticos básicos da associação de votar e ser votado. Pluralismo de ideias, crenças ideológicas e religiosas, imprensa livre e possibilidade de se obter diversidade de informações. Controle institucional durante o mandato, instrumentos, controle parlamentar e controles mútuos entre os poderes do CPI. Olha, CPI, interessante, né? Arguição e privação de altos dirigentes públicos e fiscalização orçamentária e de desempenho das agências governamentais, audiências públicas, etc. são outros instrumentos desse controle. Outro instrumento do controle é o controle judicial, que é o controle da constitucionalidade, ações civis públicas, garantias aos direitos fundamentais. E um outro instrumento de controle, que é... Qual que eu tô lendo? Do institucional durante o mandato, hein? Outro controle durante instituição são os controle administrativo procedimental, que é o feito pelos auditoria financeira ou tribunal de contas. E o outro instrumento de mandato é o controle de desempenho dos programas governamentais. Outro instrumento é o controle social, conselho de usuários dos serviços públicos, plebiscito, orçamento e participativo. Se você não entendeu, esses aqui é o mais básico que aparece nas publicações da publicidade, né, nos jornais, outras coisas. Ou seja, os caras vão lá e veem, fazem as auditorias, passam informações pro povo. O povo vai lá e olha e, caraca, esse cara tá roubando nosso dinheiro, ele fez
é um projeto de governo molocão, desse jeito, entende? Condições do controle institucional durante o mandato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 condições. Independência de controle mútuo entre os poderes. Transparência e fidelidade das informações públicas. Condição de burocracia regida pelo princípio do mérito e meritocracia. Depois, condição, predomínio do império da lei. Condição, existência de mecanismos institucionais que garantam a participação e o controle da sociedade sobre o poder público. E a última condição, criação de instâncias que busquem o maior compartilhamento possível das decisões. Consensualismo. Eu não sei o que é consensualismo. Eu sei que consenso significa dar permissão a fazer alguma coisa, certo? Não, não é dar permissão. Na verdade é mais, eu concordo com você fazer isso. E o último conteúdo sobre as regras estatais intertemporais. Instrumentos das regras estatais intertemporais, garantias de direito e de direitos básicos para a Constituição e cláusulas pétreas. Regras estatais intertemporais. Outro instrumento, a segurança contratual individual coletiva. Outro instrumento, limitação legal do poder dos administradores públicos. Outro instrumento, relação superior prioritário aos cargos administrativos por concursos ou equivalentes. Outro instrumento é o mecanismo de restrição orçamentária. Outro instrumento é a defesa dos direitos intergeracionais. E agora vamos falar das regras estatais intertemporais de condições. Regras estatais de condições tem 3. Predomínio do império da lei, condição de eficácia dos mecanismos judiciais e condição de definição de assuntos e regras que valham para o Estado, independentemente do governo da ocasião. E é assim que termina essa coisa de accountability. Eba! Meio que a gente estudou! E meio que entendeu as coisas! Agora que não tem a questão de accountability. Tchauzinho! Estude, você passa no concurso.